Estamos acostumados a pensar que a leitura e a escrita iniciam-se na escola, mas começa muito antes. Como a criança entende a escrita? Quais os critérios que ela usa para realizar os seus registros? Eu sou a professora Cris, sejam bem-vindos ao Certamente Educação. Jean Piaget obrigou-nos a abandonar a ideia de que o nosso modo de pensar é o único, legítimo, e obrigou-nos a adotar o ponto de vista do sujeito em desenvolvimento. Aceitar as primeiras escritas infantis como amostras reais de escrita e não como puro rabiscos. Aprender a interpretá-las é um longo aprendizado que requer uma atitude teórica. Para isso, você precisa ter alguns conhecimentos sobre a psicogênese da língua escrita. Esta concepção está agregada aos estudos de Emília Ferreiro e Anna Teberoski. Então vamos compreender melhor psicogênese, está até grifado de vermelho. É o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, que quer dizer origem. Então, refere-se à origem. E a aquisição da escrita, a psicogênese da língua escrita, aquisição da escrita como a criança, como a pessoa adquire a escrita. Os níveis que a criança passa no desenvolvimento da linguagem escrita. E compreender também a psicogenética, teoria impulsionada por Piaget, que estudou o desenvolvimento das funções da mente e da inteligência. Desde os 4 anos de idade aproximadamente, a criança possui sólidos critérios para admitir que uma marca gráfica possa ou não ser lida, antes de ser capaz de ler os textos apresentados. E há 2 critérios: distinguir o que é figura ou o que não é, ou seja, o que consegue ler ou não. Como a criança entende a escrita inicialmente? Ela acredita que tem uma quantidade de caracteres, há uma variedade de caracteres e não consegue diferenciar letras, números e desenhos. Vejam aí nos slides. Ela acredita que deve ter uma quantidade mínima de caracteres, um critério que é decisivo em toda a evolução, a quantidade mínima de letras que possam ser lidas. Acredita que poucas letras não formam uma palavra, por isso há uma dificuldade de compreender inicialmente palavras monossílabas. Também acreditam na variedade interna de caracteres. Não basta um certo número de grafias convencionais, 3 letras no mínimo. É necessário que variem. Por isso, ovo, asa são difíceis para a compreensão. Note quantas vezes aparecem as vogais A e O e letras. Confuso para a alfabetização inicial. Elas também têm dificuldade em diferenciar letras, números e desenhos. Percebam, você pede para a criança escrever casa, ela pode desenhar a casa, ela pode misturar algum rabisco, letras ou números. A ideia de escrever com 3 letras são exigências da própria criança, sistematizações desenvolvidas em cima do próprio raciocínio. Ela acredita ser assim. Para registrar o que é ditado, a criança precisa compreender que todas as palavras faladas são escritas e seguem uma ordem correspondente à enunciação. Então ela precisa escrever artigo, verbo, preposição, entre outros. Por volta dos 4 ou 5 anos de idade, a criança pensa que pode escrever apenas substantivos relacionados à oração. Não lê o verbo ou o artigo, como no exemplo que vocês estão vendo. Porque a função do substantivo é dar nome às coisas, então criança e cama fazem sentido para ela, mas o a, está, na, ela não compreende a estrutura da frase. Ou seja, assim como no desenho, a criança escreve o que sabe e não o que vê. Eu costumo dizer que ao alfabetizar, você precisa tornar-se analfabeto também. O que eu quero dizer? Equiparar-se ao nível de conhecimento da criança. O conhecimento não é quantidade de informação, cópias, treino motor, mas a construção de um esquema conceitual que permita interpretar dados prévios. Ou seja, a criança recebe a informação e transforma em conhecimento. A seguir, você vai ver alguns slides que é como se você for, como a criança se depara com a linguagem escrita.
Veja se você consegue compreender e quais os mecanismos você usa. Você identifica os gêneros textuais, mesmo que não conheça o idioma japonês. Temos uma receita e uma notícia. Como você notou isso? Como percebeu? A receita, por exemplo, em negrito provavelmente tem o nome da receita. Embaixo, a descrição, a lista dos ingredientes, finalizando com a foto do prato pronto. O mesmo ocorre com a notícia. Tem um título em negrito referente ao time ou ao jogador. Você observa pela foto. Resumindo, precisa compreender que há inúmeros gêneros textuais, a criança precisa entender isso, a função, as características específicas, mesmo não estando alfabetizada. Ela consegue discernir com base no conhecimento prévio e o estímulo do alfabetizador. Você deve problematizar, inserir a criança no contexto e gerar a necessidade de explorar aquela informação. Um exemplo que eu poderia dar para você é o Soy Luna. Muitas meninas adoram. Mesmo que elas não saibam ler ainda, você pode explorar, colando a informação na sua sala de aula, mostrando para a criança. Ela vai ficar curiosa, vai tentar descobrir. Você gerou uma necessidade. Olha, leia que está falando de alguém que você gosta muito. No meu tempo, o que fazia sucesso era o Topojijo, mas eu não vou entrar em detalhe para você não descobrir aí a minha idade. E para finalizar sobre a alfabetização, a idade cronológica não é tão determinante. O mais importante é também o ambiente que a criança está inserida, os estímulos adequados, óbvio, respeitando o conhecimento prévio da criança, o que a criança traz para você. Então, muito obrigada, espero ter aí contribuído de alguma forma na sua prática pedagógica. Continue acompanhando. Tchau, tchau!